pauta de julgamentos de hoje, e desde logo fica a palavra com o doutor Oleno, ilustre secretário, para apresentação dos recursos que serão apreciados em bloco. Primeiramente, anunciar a retirada de pauta do procedimento 490/2018 da Promotoria de Justiça de Guará, Patrimônio Público, interessados Rodney Carlos Sestari e outros, que é um recurso contra instauração de inquérito civil da relatoria do conselheiro Sabella. Serão julgados em conjunto, porquanto se tratam de recursos contra instauração de inquérito civil, em que os relatores estão negando provimento ao recurso, por votos que já foram disponibilizados anteriormente na nossa intranet e que é do conhecimento de todos os conselheiros. E são eles: da relatoria do conselheiro Hamilton, Patrimônio Público de Osasco, número 37/2018, improbidade administrativa, interessados Prefeito Municipal de Osasco e Centro de Educação, Estudos e Pesquisas CIEP, é um recurso contra instauração de inquérito civil em que não há não conhecimento do recurso por quanto intempestivo. Na verdade, é intempestivo isso. Da relatoria do conselheiro Walter Sabella, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Garça, número 641/2018, tema improbidade administrativa, prejuízo ao erário, interessados Edson Silva e outro, não provimento, recurso contra instauração de inquérito civil. Também da relatoria do conselheiro Sabella, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Catanduva, o número é 2616/2018, tema improbidade administrativa, interessados Sérgio Luiz Talhari e outros, não provimento. Da relatoria do conselheiro Del Campo, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de São Bernardo do Campo, número 4300/2017, temas improbidade administrativa e outros, interessados Mário Henrique de Abreu e outros. Trata-se de recurso de instauração contra inquérito civil, em que não se conhece do recurso por intempestividade. Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Pindamonhangaba, número 1386/2018, tema improbidade administrativa, interessados Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e outros. O resultado é não conhecimento em relação ao recurso da Ecolizer Limitada e não provimento em relação ao recurso da NC Pré-Moldados Limitada. Da relatoria do conselheiro Rochel, Meio Ambiente da Promotoria de Justiça de Taubaté, número 313/2019, interessados Carlos Henrique Freitas da Silva e outros. O resultado é não provimento. Da relatoria do conselheiro Rossini, Meio Ambiente da Promotoria de Justiça de Garça, número 168/2019, recursos hídricos é o tema, interessados Escritório de Defesa Agropecuária de Marília e outros, não provimento. Também da relatoria do conselheiro Rossini, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Catanduva, número 2613/2018, tema improbidade administrativa, interessados Silvio Antônio Coelho e outros, não provimento. E, finalmente, da relatoria do conselheiro Juliotti, o tema é Patrimônio Público, improbidade administrativa da Promotoria de Justiça de Jundiaí, o número é 3799/2018, interessados Robson Teixeira Neves e outros, não provimento. São esses, senhor presidente. Consulto os senhores conselheiros se tem algum dos feitos a destacar. Não havendo observação, ficam então os votos dos senhores relatores acolhidos por unanimidade. Passamos agora ao restante da pauta. Isso. Chamamos à pauta o recurso contra indeferimento de representação, em que figura como relator o ilustre conselheiro Hamilton Alonso Júnior. Trata-se do PT 937 de 2018, Patrimônio Público, em que são interessados Rafael Huang e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária.
Pois não. Com insurgência acerca de não convocação pela administração pública de candidatos aprovados no concurso público. Por Hamilton, por favor, o som. Obrigado. Então eu vou retomar. Trata-se de representação apresentada por Rafael Wang com insurgência acerca de não convocação pela administração pública de candidatos aprovados no concurso público. E ele indica qual concurso, 008/2018, para provimento de 416 vagas de agente técnico de assistência à saúde, e aí ele indica todos os cargos que seriam providos. O representante alega ser um dos aprovados. Após reclamação do representante, houve o indeferimento da representação pela Promotoria de Justiça e Patrimônio Público, seguida de promoção de arquivamento, homologada aqui no Conselho, arquivando-se os autos, chegando após oriunda da Promotoria de Direitos Humanos da capital, nova representação, dessa vez do senhor Oswaldo Luiz, com o mesmo teor, sendo esta também indeferida pela Promotoria de Justiça, Patrimônio Público e Social, tendo a doutora promotora oficiante, por cautela, determinado a vinda dos autos a este Conselho. É o relatório. Não há recurso, daí o porquê o presente caso sequer pertenceria ao Pleno. Sequer pertencer, não tem recurso. É a doutora promotora que mandou. Porém, aqui se encontrando por distribuição, pela praticidade e rápida solução, o analiso. Na verdade, sobre o tema, o Conselho Superior do Ministério Público já decidiu em janeiro último, tá? As folhas tais aqui que eu indico, deixando claro que o momento de nomeação de candidatos aprovados é discricionário da administração durante a validade do concurso, que é o teor da representação do senhor Rafael, já indeferida, e agora do senhor Oswaldo, que anunciam que querem ser chamados e de existir necessidade para o serviço público, mas isso é um critério discricionário da administração. Em razão disso, mantenho o meu voto, a decisão homologatória promoção de arquivamento acima referida, pelas mesmas razões estabelecidas anteriormente, as folhas 13 e 14 dos autos, que é a anterior decisão da primeira turma deste egrégio Conselho Superior, devendo o procedimento permanecer arquivado, não existindo algo novo, prova o fato que enseja sua reabertura com a nova representação. É assim que eu voto. O objeto já foi analisado e não tem recurso para não conhecer. Mas já quando eu ouvi aqui, eu falei, agora não tem por que mandar para a turma. Nós analisamos no Pleno. Todos de acordo? Com o relator. Acolhido o voto de relatoria, vamos prosseguir. Chamamos à pauta o procedimento 233 de 2019. É relator o ilustre conselheiro doutor Eduardo. Área do Patrimônio Público, interessados Luciano Alves Duarte e Rubens Mazário Júnior. Recurso contra indeferimento de representação. Trata-se de recurso contra indeferimento de representação, alegação de assédio moral e ambiente de trabalho. É uma questão que não ultrapassa os limites de interesse individual, então não legitima efetivamente a ação do Ministério Público, em que pese as ponderações do recorrente, não há justa causa para a ação, o recurso então é conhecido, mas improvido. Eu só quero registrar que hoje, de forma bem extemporânea, foi protocolado pelo representante um novo recurso no Ministério Público, mas como ele não acrescenta nada e ele é extemporâneo, então eu estou só dando notícia do protocolo, ele está juntado aos autos aqui, mas não está sendo considerado, até porque ele não traz nenhum fato novo que merecesse consideração. Eu tenho uma linha a acrescentar. Entendo, desde que eu fui promotor do Patrimônio Público e Social da capital, que para além da questão de interesse individual, o assédio moral, por não ter previsão legal, não se caracteriza como improbidade administrativa. É alguma coisa que não improbidade administrativa, tá? Porque não está preconizado no ordenamento jurídico como um fato típico. Mas pode ser entendido como princípio. Aí eu acho que é alargar demais a tipicidade do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, que fique na seara individual com as medidas cabíveis. O Poder Judiciário, inclusive, não é nem o Judiciário Civil, né? Não sei se é administração
é pública? Se for administração pública, mas ação trabalhista, a depender da relação. Não, é lá na vara de trabalho. Ser criminal. Mas não, de improbidade não se trata. Mas a saída dada pelo relator é a mais. Eu só queria pontuar isso, uma questão de entendimento. Muito bem. Acolhido, então, o voto do doutor relator, passamos a apreciar os votos proferidos pelo ilustre conselheiro doutor Rochel. Primeiro PT, número 425 de 2018, é de Andradina, área consumidor. Interessados Roberto Nascimento da Silva e município. Recurso contra indeferimento de representação. Tratam os autos de apurar eventual falha na prestação de informações por parte da Prefeitura Municipal de Castilho. Munícipe que, mesmo com atraso, recebeu as informações pretendidas. Promotor que acessou o sistema ESIC do município para confirmar a regularidade do funcionamento do sistema de transparência daquele órgão público. Atraso no fornecimento das informações pretendidas que não se mostra suficiente para configurar dolo ou culpa, de forma a tipificar a conduta prevista no artigo 32 da Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. Ausência de lesão de natureza indisponível, transindividual ou social, que justifique a atuação ministerial, não provimento do recurso. Todos de acordo? Voto acolhido unanimemente. Prosseguimos com o PT 44 de 2019, Patrimônio, Itapevi. Interessados Rodrigo de França Cunha e município. Também contra indeferimento de representação. Aqui tem um jogo de palavras, então se ficar confuso, por favor, vocês peçam que eu esclareço. Trata-se de pedido de apuração de eventual irregularidade no edital do concurso público número 01/18, realizado pela Prefeitura de Itapevi, destinado ao provimento do cargo de engenheiro de tráfego e trânsito. Segundo o recorrente, só um minutinho. Segundo o recorrente, a titulação para o cargo deveria também aceitar graduação em engenharia de transportes, com especialização na área de engenharia de tráfego ou gestão de trânsito. Edital que apenas cumpriu regra esculpida em lei complementar municipal. Referência à resolução do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, número 1096/2017, que disciplinou as atividades do engenheiro de transportes. Razoabilidade do questionamento. Profissão de engenheiro de transportes que, em princípio, parece também possuir expertise para concorrer ao cargo de engenheiro de tráfego e trânsito. Provimento do recurso para que seja instaurado inquérito civil, visando consulta ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, CREA, para que esse órgão de classe se pronuncie. Caso comprovada a referida tese, caberá ao representante do Ministério Público adotar providências para oportuna alteração da legislação municipal. Aqui, só uma ressalva, eu não quis avançar, entendendo que as diligências são necessárias, mas o desdobramento aí fica por conta do promotor, se ele vai postular, caso se configure, né? Se ele vai postular que a Câmara Municipal altere a lei, ou, enfim, aí ele vai adotar as providências que entender cabíveis. Pela ordem, caso senhor. Isso se Eu tenho configure. um pedido de esclarecimento. Em que fase que está esse concurso? Quer dizer, esta mudança é para os editais futuros, ou é para este concurso que está? Para os futuros. Esse edital aqui já, se ele porque adotou... dependendo do momento que está, não houve violação legal nenhuma, Isso, o ato só essa. Então, a recomendação é que isso seria aplicado para os casos futuros. Até porque a impugnação feita aqui seria, em princípio, uma questão individual. É verdade. Não é? Então,
A preocupação é com a regulamentação legal, tendo em vista que ela serviu de parâmetro para o edital do concurso. O edital, ele copiou os termos da lei complementar, né? Então, o problema não é o edital, o problema é a lei, e aí precisa, na minha análise, né, de uma avaliação do CREA. Com esse esclarecimento, acompanho o relator. Eu tenho um pedido de esclarecimento também. No voto, eu não vi referência à designação de outro promotor. Fica ao talante da promotora? Como nós, em casos semelhantes, temos deixado, né, eu achei por bem que... Porque ele não avançou. Há algumas situações em que o colega ele abraça a causa e faz uma defesa da postura dele, né? Não me pareceu aqui, né? Ele só indeferiu porque achou que não era o caso. Mas eu acho, caso chegando na promotoria ele entenda que é o caso de designar o outro, ele pode pedir na assessoria de designações. Esse pelo menos é o meu ponto de vista. Não sei. Concordo só queria esclarecimento mesmo, singelo. Acompanhamos o doutor relator, não é? Muito bem. Voto unanimemente acolhido. Prosseguindo, PT 1447, de 2012, Patrimônio Público, Promotoria da Capital, tema de improbidade. Interessados, Desenvolvimento Rodoviário, Sociedade Anônima Dersa e Consórcio Opmariner Transbunker, Empresa de Navegação Santa Catarina Limitada. Promoção de arquivamento sem compromisso. Pela ordem. Esse caso, o voto já foi lido em sessão anterior. Eu pedi vista e fiz um voto divergente. Não sei se leio agora, dada a proclamação, ou eu espero para entrar na... Pode ser agora? O voto de relatoria já foi apresentado? Foi. Só falta apresentar o voto de Vossa Excelência. Que é um pouco... Tem 3 páginas, mas eu leio rápido. Eu acho que é o momento, sim, então, evidentemente. Patrimônio Público Capital, inquérito civil 1447, 2012. O representante é a 4ª Promotoria de Justiça do Guarujá. E os representados, Vossa Excelência já nominou. Voto divergente. Cuidam os autos de inquérito civil instaurado inicialmente pela Promotoria de Justiça de Guarujá e posteriormente redistribuídos à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social da Capital para apuração de eventual superfaturamento na prestação de serviço público de travessias litorâneas por balsa. Por meio do despacho de folha 172 e 174, delimitou-se o objeto dos presentes autos para a investigação apenas do contrato 3007-2001, firmado com o consórcio OP Mariner, cuja execução foi submetida a diversas análises técnicas do CAEX, todas apontando que, a despeito de não ter sido constatado pagamento em valor superior ao de mercado no serviço contratado, houve desrespeito às cláusulas do edital da licitação e do contrato nos cálculos dos pagamentos que foram feitos à empresa contratada, que teriam gerado um prejuízo aos cofres públicos na ordem aproximada de R$ 8.640.069, quantia atualizada até a data da elaboração do documento constante de folhas 522 e 523. Diversas impugnações foram feitas aos pareceres técnicos do CAEX, até que o promotor de justiça oficiante propusesse o arquivamento dos autos, ao argumento de que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou regulares a concorrência e o contrato, bem como o último parecer técnico do CAEX, apontou mero erro de metodologia do cálculo dos quesitos do BDI e impostos para a aferição dos valores pagos ao consórcio contratado. Sempre lembrando que BDI é o lucro, cujo limite é previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O BDI é o ganho permitido no contrato e na Lei de Diretrizes Orçamentárias daquele ano. Então, a empresa, para não ter muito lucro, a própria legislação fixa o máximo, o teto de lucro entre o que ela gasta e o que é repassado para ela a título enfim, contratual, né, como cláusula contratual. Entendo com devida vênia ao douto conselheiro relator que a promoção de arquivamento não merece ser homologada. Com efeito, o Tribunal de Contas apenas julgou regulares a concorrência e o contrato dela decorrente, mas o cerne das irregularidades apontadas nestes autos, respeitados os limites apurados nos diversos pareceres técnicos elaborados pelo CAEX, não está
nem na licitação, nem no contrato, mas sim na execução contratual, sobre a qual, aparentemente, a Corte de Contas não se pronunciou. A lesão aos cofres públicos decorre da forma pela qual foram calculados os pagamentos feitos ao consórcio contratado em flagrante desobediência aos parâmetros traçados no edital da concorrência e contrato dela decorrente, em cifra nem um pouco inexpressiva. Ademais, ainda que assim não fosse, a mera aprovação da contratação pelo Tribunal de Contas, por si só, não seria impeditivo para o prosseguimento da investigação, à luz do que dispõe o artigo 21, inciso 2 da Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa. Ressalte-se que o último parecer técnico elaborado pelo CAEX, juntado a folhas 948/954, ao contrário do que foi sustentado na promoção de arquivamento, não retificou os pareceres anteriores, mas sim os ratificou, sendo incisivo ao concluir, transcrevo, esta assessoria técnica manifesta-se pela correção das análises e conclusões anteriores emitidas pelo CAEX. SIC, por conta daquele artigo ali desnecessário, folhas 954. Dessa forma, remanesce sem solução o prejuízo causado aos cofres públicos decorrente dos pagamentos feitos a maior ao consórcio contratado, em virtude de erro de cálculo, por inobservância das disposições do edital, da concorrência e contrato dela decorrente. Antes exposto, meu voto é pela rejeição de promoção de arquivamento, designando a Procuradoria-Geral de Justiça outro membro do parquê, da Promotoria do Patrimônio Público Social da Capital, para a adoção de medidas cabíveis visando o ressarcimento dos danos aos cofres públicos aferidos nos diversos pareceres técnicos elaborados pelo CAEX. É prejuízo é imprescritível, embora o contrato seja já da década de mais de 10 anos. Né? Enfim, esse é o meu voto. Doutor Rochel pediu primeiro, depois doutor Hamilton. Pela ordem, então, dada a profundidade do voto divergente e essa especificação com relação à forma de execução do contrato, eu gostaria de aderir ao voto divergente, alterando o resultado do meu voto, né? Enfim, faço essa adesão. Doutor Hamilton. Eu, ouvindo atentamente o voto divergente, e na verdade, já anteriormente, quando li no nosso BVA os votos disponibilizados, me veio à cabeça, lógico, a necessidade de investigação, só que eu vi uma que eu queria trazer aqui ao colegiado, a seguinte situação: nós temos um objeto de superfaturamento e um fato novo no decorrer do inquérito, não mais, portanto, o fato do superfaturamento, que está sendo que seria investigado a partir de agora. Seria agora, eu até anotei, de respeito às cláusulas do edital da licitação e do contrato, pagamento errado com prejuízo. A minha dúvida é a seguinte: o fato pelo qual existiu o inquérito, nada foi apurado com relação ao superfaturamento. O que foi apurado foi erro na execução contratual. Isso volta para o promotor com o arquivamento do superfaturamento e a nova apuração. Isso volta para o promotor para que ele mesmo investigue esse novo fato aditando, ou isso vai fazer com que o promotor possa extrair cópias? Qual seria o mecanismo para nós? Porque é um fato novo que surge no meio das investigações, que não o fato objeto da portaria do inquérito. Eu não sei se eu... Entendi. A questão é que o promotor... Bom, o relator, eu quer falar primeiro, doutor? Não, eu acho que a ponderação que o doutor Hamilton fez é muito, muito própria, muito adequada, mas para nós... a meu juízo, né, para nós definirmos, nós teríamos que ver a portaria de instauração desse primeiro inquérito, que é a que bitola, vamos dizer assim, como libelo, né, que dá o caminho do... Se ela for um pouco ampla, existe o permissivo. Agora, se ela for muito restritiva em relação exclusivamente ao contrato, ao superfaturamento, realmente teria que se instaurar um outro. Não, o que eu ia falar, ele acabou de falar. Eu tenho uma fala. Eu acho que, com toda a vênia, doutor Hamilton, tem excesso de formalismo. Primeiro, a constatação do prejuízo não ter sido objeto de apuração já é preocupante, porque ao longo o CAEX anuncia várias vezes que houve,
promotor deveria ter editado a portaria. Se não fez, o momento é agora. Pode editar, até por economia processual. Imagina, nós vamos arquivar, extrair cópia, enfim, é uma questão até de por economia mesmo, por celeridade e etc. Pela ordem. Eu acho. Mas, O resultado que Vossa Excelência está imprimindo no seu voto é a rejeição não homologação. do arquivamento e a propositura de ação civil. Está escrito isso? Não. Qual que é? Não. foi a sua. Devolução para apurar para o novo fato. A conversão Na verdade, visando ao ressarcimento da adoção cabível das medidas cabíveis, visando o ressarcimento. ele não dessa exauriu diferença. as investigações Não, cabíveis ao caso, né? Simples, voltar para a promotoria para para examinar esse aspecto da investigação que não foi levado adiante e, se convencer da medida judicial cabível, promover ou fazer acordo, que ainda nós já admitimos que é possível, né? O órgão especial está votando isso, mas dá uma satisfação para os autos com relação à divergência de pagamento a maior em favor da investigada. Mas mediante... Não é ação, aqui, ó. Sim. Mediante aditamento, não há necessidade de editar, porque Eu não o acho objeto era o superfaturamento. Agora, Só recomendar. fato novo no meio do transcorrer do inquérito. Eu não acho que é fato novo, ele tem veja, eu disse novamente, não está distante do que se apurava. Se nós soubéssemos no começo de uma investigação, estou falando, se nós soubéssemos todas as vertentes de um mesmo fato na investigação, não precisaríamos da investigação. A investigação, muitas vezes, ela sobressai. O senhor, como procurador do difuso, sabe muito bem que o inquérito civil visa justa causa para uma medida judicial, né? E aqui, né, há elementos para uma tomada de decisão a despeito do não aditamento de portaria. Se houver necessidade, o promotor saberá. Ele não o fez. Por isso, a necessidade da designação de outro promotor... O Tribunal de Contas, pelo que eu entendi, ele julgou a licitude da licitação. Formalidade. Mas a execução do contrato não foi apreciada. Mas então, isso... me parece que a investigação levou a um fato, a própria investigação. Isso. Eu não vejo, eu acho que por economia processual... Eu concordo com o conselheiro Rossini, acho que deve ser feito nos mesmos autos. É um desdobramento da investigação e que não ficou bem resolvido. Eu também. Embora tenha sido alertado nos autos várias vezes. O CAEX, né? Eu acho que dessa forma fica... Bom, então, a minha única preocupação era essa com relação ao objeto da portaria, mas tudo bem, se acham que novo fato pode ser... É um desdobramento, né? Talvez até ficando ao talante dele, aditar ou não, caso entenda isso adequado para ficar compatível. Acho que podia constar do voto... O doutor Rossini, talvez, não sei se já constou, mas eu acho que era importante. Medidas cabíveis. Eu posso colocar até uma nota de rodapé. Eu acho, eventual aditamento da portaria, caso entenda cabível. Eu acho que fecha. Tá bom, eu modifico. Faço isso. Obrigado. Eu vou colocar aqui uma nota de rodapé, inclusive com aditamento, para não perder o debate. Pode deixar aberto. Tá certo. Agradeço. Muito bem. Unânime adesão ao voto da divergência, né? Agora vamos apreciar os votos de relatoria do ilustre conselheiro doutor Rossini. Primeiro PT, 264 de 2019, Infância e Juventude, Jandira, interessada Leide Gonçalves, recurso contra indeferimento de representação. Representação com pedido de providências em razão das dificuldades que a representante teria para inserir sua filha Sara Gonçalves Brito, de 8 anos de idade, no programa Tratamento Fora do Domicílio, TFD, que é da área de Vossa Excelência, doutor Júlio, de responsabilidade do município. Diligências preliminares realizadas com informações prestadas
pela municipalidade de que o serviço público referido está sendo regularmente disponibilizado, inclusive a recorrente, que o requereu formalmente em dezembro de 2018. E eu faço uma pequena correção na emenda, que esse serviço que presta ela é tão somente de transporte a Bauru. O programa tem mais, é isso que é interessante. Onde a criança realiza tratamento médico. Informes de que restaram infrutíferas todas as tentativas de contato telefônico dos representantes do município com a recorrente, com visitas domiciliares frustradas, inviabilizando-se o atendimento da solicitação. Pedido que pode ser formulado a qualquer tempo, com indicação dos documentos necessários. Presunção de validade das informações da informação prestada pelo órgão público. Eventuais irregularidades em face da recorrente filha caracterizam demanda individual com solução por meio de pleito na esfera administrativa, ainda não formulado pela interessada. Esse ainda não formulado, para não ser contraditório com o de cima, é o pagamento das diárias que ela precisa, hotel e alimentação. O ajuizamento de demanda individual perante o Poder Judiciário. A ausência de informes sobre falhas ou omissões que pudessem ensejar lesão ou risco de lesão a interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, a caracterizar a justa causa permitir a instauração de inquérito civil. Recurso conhecido por tempestivo, desprovimento quanto ao aumento. Eu faço alguns esclarecimentos, se me permite, que, na verdade, ela reclama do não pagamento daquele recurso necessário para a prefeitura oferece o transporte de ambulância para Bauru. Chegando lá, ela, pelo que ela diz na carta, que ela faz uma carta, diz que ela não tem recursos. E a prefeitura informa que esses recursos estariam disponíveis, mas ela precisaria juntar um rol de documentos que a própria prefeitura indica nas informações, que até o momento ela não o fez. É o que está aqui. Mas seria bom, se Vossa Excelência, especialista que verificasse em vista. Eu só faria 2 comentários. Aliás, pedido de esclarecimento. É criança, então a gente está falando de direito indisponível. E que, de fato, esse TFD, ele é um recurso que a municipalidade normalmente recorre para suprir a falta de disponibilização do serviço médico na comarca. Então, como ele não tem serviço adequado, ele paga para que outro município ofereça o serviço. Então, realmente é um transtorno para o munícipe ter que se deslocar, ainda ter que bancar esse custo, que normalmente é elevado, né? Então, são essas únicas questões. Agora, se a municipalidade está dizendo que custeia também não só o transporte, mas também a hospedagem e alimentação, que basta ela juntar documentos, eu acho que aí entra na esfera individual, que cabe a ela. Eu até vou destacar aqui, da informação da Prefeitura de Jandira, dizendo que o serviço específico, que realizou repetidas visitas na tentativa de contato tentativa de contatos telefônicos, sem sucesso, pois tanto em visita domiciliar não encontra responsável pela menor na residência, quanto por contato telefônico. E depois, diz o seguinte: os genitores deverão procurar o prédio da Secretaria Municipal de Saúde no horário tal e levar os seguintes documentos. E enumera todos os documentos. Me parece que falta a iniciativa da própria reclamante. Agora, também não é impossível que ela tenha tanto trabalho com a filha, que tem essa demanda, que ela não consegue nem ficar em casa para poder ir para o fórum. Mas, enfim, não há, me parece, necessidade de instaurar um inquérito civil para isso. Em que pese seja indisponível. Com todo, talvez eu tenha me equivocado aqui no individual, porque daí é individual indisponível. Eu me equivoquei, peço desculpas aí, e nesse sentido mudo o voto se for o caso. Não, acho que o desfecho é o mesmo, né? É o mesmo. Mas por ser individual indisponível, haveria sim. Acolhido, então, o voto do doutor relator. Prosseguimos apreciando o PT 51 de 2019 da área do patrimônio público, cuidando de tema relativo à improbidade administrativa, figurando como interessados Antônio Aurélio do Amaral e município de São Paulo, cuidando-se de recurso contra indeferimento de representação. Representação com pedido de instauração de inquérito civil visando a apuração de eventual fraude no processo de obtenção de auto de licença de funcionamento junto à Prefeituras Regionais de São Paulo,
projetos de proteção contra incêndio, representante que constatou junto ao Diário Oficial do município que processos com a mesma finalidade e com numeração posterior já haviam sido deferidos. A alegação da existência de uma espécie de fila VIP para aprovação de processos, representação genérica, sem especificação de fatos ou indicação de responsáveis, não indicação dos meios de prova e ou informações, bem como de documentos pertinentes ou mesmo agentes supostamente envolvidos a comprovar a prática sugerida, ausência de indicativo concreto de lesão ou risco de lesão ao direito difuso, coletivo ou individual homogêneo ensejar a atuação da PPJP da capital, inexistência de justa causa, aplicação da súmula 67 e 68 deste Conselho, recurso tempestivo, conhecimento e desprovimento quanto ao mérito. Todos de acordo? Com o relator. Voto acolhido, unânime. Prosseguindo ainda da lavra do doutor Rossini, é o voto proferido no PT 119/2019, Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência, tema de acessibilidade, interessado, condomínio edifício Mansão dos Nobres, recurso contra indeferimento de representação. Só para mostrar que aqui a distribuição é livre, são dois casos cuja especialidade seria do doutor Júlio Monteiro, que trabalhou quantos anos, doutor? 18 anos. Eu aqui sofrendo barbaridade para dar um voto minimamente decente. Representação com pleito de providências em face da suposta omissão da CET e da Prefeitura Regional da Lapa, em razão de constante uso irregular de vaga de fronte à guia rebaixada, situada de frente ao imóvel onde, olha o pleonasmo aqui, onde está o condomínio recorrente, em prejuízo do uso por pessoas com deficiência. Constatação pela Promotoria de Justiça recorrida de que a calçada rebaixada não atende aos padrões estabelecidos pela NBR 9050 de 2015, com ausência de faixa livre de obstáculos de largura mínima de 1,20 m, além de o passeio ser obstruído por canteiro, com inviabilidade de passagem por cadeirantes, com perigo de pessoas idosas ou com mobilidade reduzida. Ademais, o rebaixamento da calçada é distante da esquina e não se direciona a qualquer faixa de pedestres. Rebaixamento construído com inclinação inadequada, ausência de sinalização tátil e vaga reservada para veículo autorizado, inocorrência na espécie de infração de trânsito àqueles que, porventura, estacionar de frente ao rebaixamento. Em resumo, a guia rebaixada é irregular e não enseja qualquer providência por parte da Promotoria de Justiça especializada. Recurso conhecido, desprovimento quanto ao mérito. Eu posso pedir vista? Não, mas é evidente. Eu vou pedir vista. Desde que eu me permita fazer algumas correções ortográficas aqui na ementa, por favor. Muito bem. PT 119, com vista ao ilustre conselheiro, doutor Júlio. Vamos prosseguir. Seria a vez agora, pela ordem do dia, de conceder a palavra ao ilustre conselheiro doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Rossini, eu só pergunto, eu não entendi. Estava tudo errado. Tendo em vista a momentânea ausência do ilustre conselheiro doutor Giuliotti, e para que os nossos trabalhos possam prosseguir, eu passo a presidência à ilustre conselheira doutora Ana Margarida e passo a apresentar, então, sob a sua presidência, os meus votos. O primeiro protocolado é o 457/2019-3, Promotoria de Justiça de Carapicuíba, Habitação e Urbanismo. Os interessados, Lucinéia Ferreira Santos Costa e Prefeitura Municipal de Carapicuíba. Recurso contra indeferimento de representação. O indeferimento da representação de folhas 3-5 levou à interposição do recurso que ora se aprecia, figurando como recorrente vereadora de Carapicuíba, inconformada com demolição de casas que qualifica de ilegal em comunidade do bairro Jardim Ampermag. Consigna a doutora promotora de Justiça que os fatos se acham sob acompanhamento do Ministério Público nos autos do inquérito civil número 1455/2016-9,
tendo sido expedida recomendação ao chefe do Poder Executivo local para exercer efetivamente o poder de polícia administrativa, removendo e demolindo toda e qualquer edificação nova, não habitada, que porventura tenha sido identificada no interior da área, durante a fiscalização, folhas 17 e 33. Fica desprovido o recurso, é o voto. Com o relator. Está se pedindo o exercício do poder de polícia, dentro da legalidade, né? Então, negado o provimento ao recurso. O próximo protocolado é o 331/2018-1, Promotoria de Justiça de São Pedro, área do patrimônio público, interessados, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR, José Carlos Denari, cônsul, e Araci Coelho, cônsul. Recurso contra indeferimento de representação. Os recorrentes e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo pactuaram, pela escritura de folhas 33 e 36, a expropriação amigável de uma área de 2.374,04 metros quadrados, destinada à duplicação da rodovia SP-304, dando-se, contudo, que apenas 206,72 metros quadrados foram utilizados nas obras de ampliação da estrada, ficando o remanescente cedido ao município de São Pedro. Daí o inconformismo dos expropriados, que viram indeferida a representação de folhas 2 e 4, manifestação do Ministério Público, as folhas 54 e 57. Não obstante a irresignação trazida ao Conselho Superior, certo é que o despacho decisório de folha 68/78, proferido pela doutora Daniele Volpato Sordi de Carvalho Campos, promotora de justiça oficiante na origem, prescinde de aduções. A noticiada utilização particular da área residual do lote expropriado foi oportunamente embargada pelo DR e o pleito do município de São Pedro, junto à autarquia estadual, para uso da área, não encontrou deslinde, achando-se paralisado o procedimento em que se dá a análise do pedido. Esclareceu-se nos autos que a utilização apenas parcial da área expropriada decorreu de superveniente alteração do projeto originário, e não se pode afirmar, em hipótese como a dos autos, que o expropriante esteja sujeito a um prazo preclusivo para o aproveitamento ou utilização da parte por hora disponível. Resta apenas reiterar o que consignou a representante do Ministério Público na origem, ou seja, aspas, a pretensão dos recorrentes de devolução da área desapropriada a maior possui natureza patrimonial de cunho particular, aspas, tratando-se, pois, de direito individual disponível, não suscetível de tutela pelo parquê. Incorpora-se a este voto a consistente manifestação firmada pela doutora promotora de justiça, que acertadamente não considerou passível de provimento a pretensão recursal. É o voto mantido o indeferimento. Os conselheiros acompanham o relator? Então, negado o provimento ao recurso. O próximo protocolado é o 45/2018-4, Promotoria de Justiça de Taquarituba, área do patrimônio público, interessado Éder Miano Pereira, recurso contra indeferimento de representação. Cuida-se de recurso contra indeferimento de representação interposto por vereador de Taquarituba, cuja insurgência se volta contra a construção de praça de pedágio não prevista em edital de concorrência internacional entre os municípios de Coronel Macedo e Taquarituba. Informações obtidas por diligências realizadas pelo Ministério Público deram conta de ter havido ampliação do objeto de contrato, contemplando praça de pedágio no quilômetro 331
mais 500 metros, Coronel Macedo. Todavia, aludido trecho corresponde à implantação de praça no quilômetro 144, mais 750 metros, da rodovia SP-249, em trecho superposto com a rodovia SP-255. Respondendo à linha argumentativa exposta pelo vereador que subscreve a representação de folhas 2 e seguintes, o doutor promotor de justiça observou em sua manifestação, com base nos gráficos ali copiados, as folhas 35, haver sido prevista uma praça de pedágio entre os municípios de Taquarituba e Coronel Macedo e outra praça no município de Taquarituba, aduzindo que, aspas, apesar de ter sido ampliado o contrato de concessão de trechos da rodovia, constatou-se que, desde o edital, fora prevista a possibilidade de inserção de praças de pedágio na comarca de Taquarituba, uma em Taquarituba mesmo e outra em Coronel Macedo. Consignou ainda o presidente do inquérito que, aspas, o trecho de superposição da rodovia SP-294 na rodovia SP-255 sempre foi previsto como parte do sistema existente do lote da rodovia dos Calçados, o qual seria entregue para manutenção à empresa ganhadora da concorrência, aspas, folhas citadas. As razões recursais de folhas 39 e 47 não apresentaram ângulos de argumentação inovadores, tendo o doutor promotor de justiça reiterado suas considerações, as folhas 50 e 56, que ficam aqui adotadas como parte deste voto. O voto é, pois, pelo desprovimento do recurso e consequente confirmação do desate a que se chegou na instância de origem. Os conselheiros acompanham o relator? Com o relator. Então, negado o provimento ao recurso, o próximo protocolado é o 61/2019-3, Promotoria de Justiça de Vinhedo, interessados Edson Florindo Pereira e Guarda Municipal de Vinhedo. Recurso contra indeferimento de representação. Vereador de Vinhedo trouxe representação ao Ministério Público com a notícia de que o município tem contrato de monitoramento por GPS das viaturas da Guarda Municipal. Como consignou o doutor promotor de justiça, aspas, sendo assim, e para apurar irregularidades, solicita a conferência do respectivo banco de dados, aspas, folhas 28. Como não poderia ser diferente, a representação foi indeferida em face de seu inespecífico conteúdo. Sobre seu recurso, folhas 31, a doutora promotora de justiça, que passou a oficiar no feito, afirmou que, preliminarmente, o recurso é intempestivo e, no mérito, confirmava o deslinde dado antes. Na verdade, tempestivo é. Basta que se confrontem folhas 29 e 31. Por isso, dele conheço. No mérito, confirmo o desate da origem. Não é função do Ministério Público o que foi solicitado pelo nobre vereador. Voto para que se conheça a pretensão recursal, desprovendo-a no mérito. Os conselheiros acompanham o relator? Então, negado o provimento ao recurso. O próximo protocolado é o 959/2018-1, Promotoria de Justiça de Vinhedo. Interessados, Edson Florindo Pereira, novamente, e Antônio Luiz Farsarella. Recurso contra indeferimento de representação. Vereador de Vinhedo denunciou ao Ministério Público que ex-secretário do município se ausentou do trabalho para viagens internacionais, recebendo vencimentos no período. A representação foi indeferida. A matéria já foi objeto de apreciação neste Conselho Superior,
PT número 573/2018-9, confirmando-se por unanimidade o indeferimento da representação na instância de origem, aqui, em sede revisional, o voto de relatoria do ilustre conselheiro, Dr. José Roberto Rochel de Oliveira, foi acolhido pela unanimidade do plenário, folha 63/67. Seja vista, a propósito, a manifestação do doutor promotor de justiça, as folhas 69 e 71. Não conheço do recurso de folha 74, 75. É o voto. O mérito já foi apreciado neste colegiado. Os conselheiros acompanham o relator? Então, não conhecido o recurso. O próximo protocolado é da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, é o 40/2018-3, tema de improbidade administrativa, interessados João Carlos Beckerman e Márcio Luiz França Gomes, recurso contra indeferimento de representação. Representação ofertada por João Carlos Beckerman imputou conduta ímproba ao governador Márcio França por ter implantado no curso de seu governo programa de alistamento civil de jovens em situação de vulnerabilidade social, garantindo-lhes recursos para cursarem áreas de qualificação destinadas a capacitá-los para a prestação de serviços comunitários. Com previsão de 4.337 vagas, o programa foi contemplado com recursos orçamentários de 40 milhões de reais. Para o autor da representação, a instituição do programa, dentro dos 3 meses imediatamente anteriores às eleições, violou normas legais. A par disso, os critérios que levaram à celebração de convênios com os municípios relacionados na petição inicial estariam distantes das finalidades imanentes ao programa, beneficiando municípios cujos dirigentes ofereciam apoio político ao chefe do Poder Executivo Estadual, candidato à reeleição. Contrariamente ao que afirmou o autor da representação, nenhum documento foi juntado ao pedido, salvo cópia da página de abertura de matéria noticiosa a respeito do tema em matutino da imprensa. Reiteradamente instado a oferecer os documentos a que aludiu na petição, o interessado não o fez. Aliás, nem foi localizado, inclusive no endereço por ele próprio fornecido. As pesquisas do CAEX a respeito de seu paradeiro resultaram inócuas. Em face do que acima se disse e à luz das disposições do ato 484, de 5 de outubro de 2006, o Procurador-Geral de Justiça indeferiu a representação. Prescinde de qualquer acréscimo a manifestação do chefe da instituição, lançada as folhas 32/36, ficando aqui incorporada por seus próprios e corretos fundamentos. Confirma-se o indeferimento, é o voto. Com o relator. Então, negado o provimento... corrijo. Homologado o indeferimento da representação pela Procuradoria-Geral. O próximo e último protocolado da relatoria do Dr. Sabella é o 47/2018-5, oriundo também da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, interessados Associação Amigos de São Paulo e Márcio Luiz França Gomes, objeto de revisão, promoção de arquivamento. Representação de entidade civil de fato, que se intitulou Associação Amigos de São Paulo, imputou ao então governador Márcio Luiz França Gomes condutas violadoras da Constituição Federal, à luz da súmula 13 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, como claramente ficou ressaltado na manifestação do Procurador-Geral de Justiça, folhas 9/15, suscetíveis de apreciação pelo chefe da instituição, porque inseridas no âmbito estrito de suas atribuições legais, são apenas as seguintes nomeações. 1.
Vinícius de Lameira Camarinha, filho de deputado estadual para cargo de secretário de Estado. 2. Mônica Alessandra, aliás, Rocha Coutinho Barros, esposa de primo do governador para cargo comissionado na imprensa oficial. 3. Cláudio França, irmão da autoridade nomeadora, para o cargo de médico na cidade de Iguape. Ora, o filho do deputado estadual José Abelardo Camarinha não possui qualquer grau de parentesco com o chefe do Poder Executivo Estadual. Mônica Alessandra possui vínculo de parentesco com o governador por afinidade de 4º grau, e é certo que a súmula alude a parentes que vão até o 3º grau. O irmão do governador, ocupante de cargo técnico, é servidor concursado. No que pertine aos demais fatos noticiados na representação, foram enviadas cópias às promotorias de justiça com atribuição legal para as apurações. Confirma-se, assim, o indeferimento da representação e o consequente arquivamento dos autos. É o voto. Os conselheiros acompanham o relator? Então, homologado o arquivamento dos autos pelo indeferimento da representação. Eu retorno, então, à presidência ao doutor Sabella para a continuidade dos trabalhos. Muito obrigado, doutora Ana. Deixe-me me justificar com o ilustre conselheiro, doutor Giuliotti. Tomei à frente de Vossa Excelência. Eu tenho que me justificar, até porque tive que sair para atender um telefonema urgente. Vossa Excelência estava às voltas com uma imperiosa necessidade de ordem pessoal, e então nós resolvemos preencher o tempo aqui com a apresentação dos nossos votos. Muito obrigado, senhor presidente. Chamamos agora à pauta, então, os votos proferidos pelo ilustre conselheiro doutor Giuliotti. O primeiro deles é o PT 349, 2018, Meio Ambiente, no Poranga. Interessados, Autoposto Irmãos Agnoleto Limitada, Jonas Barbosa e Ministério Público. Recurso contra indeferimento de representação. Indeferimento de representação, senhor presidente, em que se requer a atuação ministerial para investigar suposta ameaça de dano ao meio ambiente e à população decorrente da instalação de posto de combustível. Construção amparada em licenças expedidas pela Prefeitura Municipal e pela CETESB. Tanto a Prefeitura como a CETESB autorizaram as obras. As obras, no momento, estão paralisadas, atividade não iniciada. Ausente elementos de convicção que aponte risco de dano ambiental até o momento. Manutenção da decisão recorrida, recurso não provido. Considerando que essas licenças são prévias e para que o posto efetivamente possa funcionar, há necessidade de uma licença de operação para o empreendimento, o que deverá ser pleiteado somente aos términos da obra. Frise-se, atualmente as obras estão paralisadas, conforme informação e relatório fotográfico da própria Prefeitura. Todos de acordo? Com o relator também. Voto acolhido, unânime. Segue-se agora o PT número 4 de 2019, consumidor. O PT vem de Monte Alto, são interessados Condomínio Residencial Santa Rosa e Companhia Paulista de Força e Luz. É também recurso contra indeferimento de representação. Recorrente que formulou representação perante o órgão ACOR, solicitando providências por parte do Ministério Público junto à Companhia Paulista de Força e Luz, objetivando a regularização do fornecimento de energia elétrica aos moradores do Condomínio Residencial Santa Rosa. Irregularidade concernente ao fornecimento de energia elétrica de um grupo individualmente identificado, destituído do requisito da homogeneidade indicativo da dimensão coletiva que deve caracterizar os interesses tutelados por meio de ação civil pública. Defesa dos consumidores que há de se fazer estritamente no âmbito coletivo, tal como preconiza o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, artigo 81, parágrafo único, inciso 1, 2 e 3, combinado com o artigo 82, inciso 1. Embora nós reconheçamos aí as dificuldades enfrentadas pelos moradores do condomínio pelo teor da representação, não é possível verificar a situação que legitime e justifique a atuação ministerial sobre o enfoque coletivo. Recurso contra o indeferimento da representação conhecido e não provido. É que cai a força toda hora, cai a energia.
a variações constantes de energia. Obrigado. Com o relator. Com o relator. Colhido o voto, vamos prosseguir. Exatamente. Temos agora o PT 1003 de 2014, -6, Ituverava, Patrimônio Público, Câmara de Vereadores de Ituverava. É a interessada? Promoção de arquivamento com compromisso. Esse é um caso de turma, mas dada a relevância da questão aqui, eu resolvi trazer aqui para o pleno, né? Os senhores ficando à vontade na hipótese de solicitar em vista, né? Inquérito civil instalado para apurar irregularidades cometidas no âmbito da Câmara Municipal de Ituverava. Procedimento iniciado em razão do encaminhamento de representação, noticiando supersalários de servidores. Diligências realizadas, verificação de que proposta ação direta de inconstitucionalidade, esta foi julgada procedente e declarou inconstitucional algumas previsões de benefícios aos funcionários da Casa Legislativa, considerando mantidos os benefícios até a data da concessão da liminar na ação direta de inconstitucionalidade. Constatação de que houve pagamento de valores acima do teto constitucional em data anterior a abril de 2014 aos servidores Donizete Gabriel de Souza, João Antônio Cavalcante Macedo e Mário Chiodi Okida. Vantagem patrimonial indevida com lesão ao patrimônio público municipal, com descrição de prática de ato de improbidade administrativa na promoção de arquivamento. Não homologação do compromisso de ajustamento de conduta e, por consequência, do arquivamento. Isto porque a celebração do termo de ajustamento de conduta, com base na Resolução 179/17 do Conselho Nacional do Ministério Público, necessita de cláusula que contenha reconhecimento expresso do ato improbo e aplicação de umas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, compatíveis de serem aplicadas no âmbito do inquérito civil, caso não tenha ocorrido prescrição para a aplicação das sanções. Ademais, não há manifestação nos autos em relação ao servidor aposentado Mário Chiodi Okida, que consta também ter recebido indevidamente. Necessidade, portanto, de conversão em diligência, assim que o zeloso promotor de justiça adapte os termos do TAC ao disposto na Resolução 79/17 do Conselho Nacional do Ministério Público e ao nosso próprio TAC aqui modelo, né, de Sertãozinho, informe medidas tomadas em relação ao servidor Mário Chiodi Okida. Cumpridas as diligências especificadas, cabe ao seu promotor de justiça a possibilidade de nova análise de acordo com os elementos de convicção colhidos. Todos de acordo? Diligência. Acolhido o voto de relatoria pela conversão em diligência. Finalmente, da lavra do ilustre conselheiro Dr. Giuliotti, nós temos o voto proferido no PT 179 de 2018, que cuida de patrimônio público e procede da Promotoria de Justiça de Campinas, figurando como interessados Dirce Fernandes Mendonça e o município. Recurso contra indeferimento de representação. A cidadã Dirce Fernando Mendonça, ela fez um relato bastante confuso lá perante o Ministério Público, narrando o seguinte: o procurador e assessor de Campinas, Ronaldo Vieira Fernandes, impede que todas as secretarias da Prefeitura de Campinas, inclusive o gabinete do prefeito, CEMURB e CEMAGE, deligarem para a requerente, e também proíbe o fornecimento de cópias e documentos para a requerente e para a sua procuradora Ana Paulo Nascimento da Silva. A interferência está causando dano para a requerente, pelo fato da requerente e da sua procuradora terem acesso às informações por meio da Lei de Acesso à Informação. Essa foi um requerimento, uma representação que ela fez via ouvidoria. O promotor de justiça fez alguns contatos com a prefeitura enviou alguns documentos, alguns requerimentos feitos pela cidadã, também bastante confusos, e o promotor arquivou o inquérito, a representação. A cidadã fez uma contestação e defesa, não foi nem bem um recurso. Ela chamou o documento dela de contestação e defesa, que eu recebi como recurso e devolvi para o promotor para ele se manifestar. E o promotor insistiu no arquivamento. Porque alusões genéricas e confusas, aparentemente sobre violação da Lei de Acesso à Informação por parte do município. Impossibilidade da exata compreensão do reclamo, não permitindo a atuação do Ministério Público. Não cumprimento dos requisitos do artigo 13 do Ato Normativo 484 de 2006. A ausência ou trocínio de qualquer indício de violação de acesso à informação ou qualquer outra irregularidade praticada pelo município e seus servidores. Recurso conhecido e não provido. Com o relator.
Senhores conselheiros, estão de acordo? Muito bem. Advogada, né? Tem Pode advogado. entrar com ação de exibição de documentos, Sim. todas as medidas, enfim. Né? Consulto, senhores Vossa conselheiros. Desculpe. Perfeitamente, todos estamos. Consulto os senhores conselheiros se tem algo mais para a pauta de hoje. Nada havendo, estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.